pode tirar algumas lições interessantes aí desta derrota do Brasil para o Japão, a primeira, né, na história para o Japão, por 3-2. E aqui no Garden Futebol Internacional eu vou tentar fazer isso nesse vídeo. Eu vou explicar até, eu vou tentar não fazer uma análise do jogo em si e também explicar alguns pontos que ficam sendo replicados, né, em redes sociais, especialmente aquela urgência de ter alguma coisa para falar, de ter alguma coisa para criticar. Acho que é importante citar aqui. Antes, só deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. E ontem teve vídeo das eliminatórias africanas, hoje talvez tenha outra noite também. Algumas seleções devem classificar, por exemplo, a Costa do Marfim. Se não garantir a vaga hoje, garante a repescagem, e se garantir a direta, melhor dizendo, vai para a Copa. Se for uma repescagem, Gabão vai para a Copa na sua primeira, né? Seria a sua estreia. Então, algumas situações interessantes aí acontecendo, assim como jogos na Ásia também tem, na busca ali pelas últimas vagas e as vagas depois de repescagem também. Mas, enfim, falar sobre essa seleção japonesa, sobre o Brasil também. E assim, acho que eu vou começar pelo lado vencedor, né? O Japão mostrou aí que, para quem não acompanha muitas vezes, tem uma seleção muito interessante. E não é só pela vitória não, tá? Acho que tem vídeo aqui no canal até falando, talvez, sobre a classificação deles. Foi a primeira seleção que classificou em campo, tá? Para a Copa do Mundo do ano que vem. Digo em campo porque Canadá, México e Estados Unidos já estavam classificados, né? Claro. Mas fazendo ali um papel muito bom nas suas eliminatórias, por mais que possa se falar, pô, mas não é o nível dos mais altos. Bom, pode até ser, mas ali dentro do que eles disputam, conseguiram liderar muito bem o grupo, que inclusive tinha adversários mais competitivos, né? Era o grupo que tinha a Austrália, que classificou direto também, mas em segundo. Tinha a Arábia Saudita, tinha a Indonésia também. Essas que ainda disputam ali até as últimas vagas. O grupo era completado com China e Bahrein, que aí são um nível um pouquinho mais baixo. Mas o Japão liderou do começo ao fim, né? Inclusive nas duas últimas rodadas fazendo testes também. Foram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 30 gols feitos, só 3 sofridos, 23 pontos ali. Em segundo lugar ficou a Austrália com 19. E depois da classificação, o Hashimi Moriyasu, né, que é o técnico já da seleção há um tempo, deixa eu ver até desde quando que é exatamente, desde 2018 já, caramba, esse tempo todo. Pós-Copa de 18 ele assume, então a Copa de 22 já foi com ele. Mas enfim, tem um retrospecto bem positivo, não só em resultados também, mas no nível de desempenho mesmo que o Japão melhorou. É uma equipe que conseguiu entregar mais resultado do que vinha entregando antes. E até assim, a gente pode até argumentar que a geração talvez seja um pouquinho melhor. Hoje, a de 22 era parecida até, mas hoje você tem mais jogadores atuando em grandes centros. Mas acho que até com um papel de destaque um pouquinho maior, talvez. E, cara, acho que isso às vezes não é bem visto e talvez não é tão valorizado por quem não acompanha tanto. Para quem vai chegar lá só e ver a Copa do Mundo. Por exemplo, eu não acho que o Japão vai ser uma seleção que vai brigar pelo título, né, da Copa do Mundo. Mas é uma seleção para pelo menos bater ali oitavas, e agora é bom lembrar, tem uma fase antes das oitavas, né? Mas para bater oitavas e de repente, quem sabe, pensar numas quartas de final. Ficou muito perto, né? No ano que é eliminada para a Bélgica, ficou muito perto, né? Tomou uma virada até meio absurda. Na última Copa acabou pegando um grupo bem difícil, né? Com a Alemanha e acabou passando, a Alemanha e a Espanha, né? E acabou passando em primeiro da mesma forma. Então, assim, inclusive eu nem lembro para quem caiu no mata-mata, deixa eu ver. Caiu no mata-mata foi para a Croácia, é verdade. Olha só, o Japão ia pegar o Brasil nas duas últimas Copas, né? Que perdeu para a Bélgica e perdeu para a Croácia nos pênaltis. Mas de qualquer forma ali fez jogos bem competitivos com essas seleções. E de fato, tem um trabalho aí, como eu disse, bem mais interessante. E até, aí você pode olhar os resultados mais recentes, perdeu para os Estados Unidos, né? Empatou com o Japão e tal, nessa data FIFA mesmo, os Estados Unidos foi na última. Mas, de novo, começou-se a fazer muitos testes ali. Hoje, contra o Brasil, por exemplo, não tinha o Itakura, que para mim é o melhor zagueiro, jogador do Ajax, ficou muito tempo no Mönchengladbach também. É um zagueiro de uma saída de bola muito interessante. Aliás, eu acho que ele foi comprado pelo City, né? Quando ele sai Caramba, ele estava no Frontale. Acho que ele surge lá no... Surge não, estava jogando lá no Kawasaki Frontale.
no Japão. O City compra ele, acabou que ele, não sei se ele chegou a atuar pelo City, acho que não. Acabou sendo muito emprestado e tal, mas tinha um nível de atuação muito bom no Mönchengladbach e agora no Ajax, um zagueiro que tem uma ótima saída de bola, talvez seja o principal construtor ali do Japão. Não estou contando, por exemplo, o Tomiyasu nessa, o zagueiro ex-Arsenal, que até rescindiu com o Arsenal, porque não consegue, infelizmente, não consegue ficar saudável, né? O último jogo dele pela seleção foi contra a Síria, se eu não estou enganado, nas eliminatórias ainda, mas já faz muito tempo. Eu vou até olhar aqui, foi Síria mesmo? Cadê? Peraí. Foi contra a Síria, isso, contra a Síria em junho do ano passado já. Ou seja, não sei se ainda faz parte do ciclo ou não, porque de verdade ele não consegue ficar inteiro, simplesmente. O último jogo no geral foi um Arsenal e Southampton, em outubro do ano passado, quase um ano já sem jogar. Porque realmente não consegue se manter saudável, mas ele sempre foi uma peça muito interessante, muito importante dentro da seleção. E outros jogadores também, o Maeda, atacante do Celtic, que é uma peça muito presente durante o ciclo, é um centroavante que sempre atua. Quem mais? Tinha alguns desfalques. O Endo, jogador do Liverpool, estava machucado. O Mitoma também acabou machucado, não atuou. Então, assim, o time que jogou contra o Brasil hoje não foi completo, tá? A gente pode falar também do Brasil, eu vou chegar lá, claro, mas né, não gosto desse desmerecimento, não. O Brasil não jogou, o Brasil testou, tal. O Japão também tem uma vitória aí muito interessante de uma seleção que tem um trabalho ali muito sólido. E digo mais também, hoje no primeiro tempo o Japão defendeu com uma linha de 5, né? Não faz isso a todos os momentos, até porque nas eliminatórias asiáticas normalmente o Japão é o protagonista, precisa muito atacar. Não que jogar com 3 zagueiros seja defensivo, mas em vários momentos esse terceiro zagueiro, ou pelo menos é o principal, né, que é o Itakura, ele tem muita liberdade para fazer a primeira construção, ele pode subir, os alas têm também essa liberdade, já jogou várias vezes, por exemplo, o Kubo como um ala, não um ala mesmo, mas jogou aberto pelo lado direito para ser esse cara do meio para frente, né, que eu digo, um ala do meio para frente, enfim, é uma seleção que desenvolveu já mais de uma estratégia para jogar, seja com ou sem bola, por exemplo. Enfim, acho que merecidíssimo um reconhecimento que talvez se comece a ter agora um pouquinho mais, não sei. Mas tem boas peças ali na seleção japonesa. Passando para o Brasil, que é mais complicado, porque eu vou até abrir a escalação do Brasil aqui, certinha, né? O Brasil foi a campo com Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo, Carlos Augusto, foi mal o Carlos Augusto, hein? Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Martinelli, Luiz Henrique, Vini Júnior. Entraram ainda Joelinton, não na ordem, tá? Só estou falando aqui dos nomes. Joelinton, Matheus Cunha, Rodrigo, Caio Henrique, Estevão e Richarlison. Tinha peças fora também, né? O Alisson estava fora, o Wesley estava fora, Marquinhos, né, também fora. Fora por lesão, digo, fora os outros que não foram convocados para testes mesmo. Então também vale o que eu falei aqui. O Ancelotti usou para testar, com razão. Vale lembrar que ele pegou um ciclo completamente bagunçado, não tinha nada que se extraía dos últimos trabalhos, nem do Dorival nem do Diniz. Então ele precisava realmente fazer esses testes eliminatórios, seja, por exemplo, nem conta a derrota para a Bolívia, perdeu lá na altitude, lá 4.000 e enfim, normal. E fez testes contra a Coreia e hoje. Acho que é extremamente importante a próxima data FIFA, Tunísia e Senegal. Ótimos testes também, tá? Tunísia é um time tecnicamente um pouquinho mais abaixo, mas é um time bem sólido. Senegal, sim, já tem mais qualidade, né? Inclusive bateu o Brasil nesse ciclo, né? Não era o Ancelotti, claro, era o Ramon, acho. Mas é um ótimo jogo. Depois a última data FIFA, em março, né? França e uma definida ainda, né? Ótimos testes. Agora, desses utilizados, pontos aí principais, acho que eu consideraria uma falha grave do Fabrício Bruno no primeiro gol. No segundo, é uma falha coletiva, tá? É uma coletiva ali, todo mundo erra. Ou se não erra, pelo menos talvez não estava fazendo melhor. E até é importante pontuar para quem gosta às vezes de culpabilizar um jogador. O jogo de futebol envolve muito mais situações, né, do que só a culpa daquele que não fez tal coisa. Não. É um efeito cascata, né? Se errou dando espaço na frente, errou na hora de cruzar, errou deixando o cara finalizar, enfim. Então, por isso que eu digo uma falha coletiva para mim do segundo gol. O terceiro, a gente pode partir do princípio que o Beraldo deixa o cara subir. Ele tá só olhando a bola, o cara tá vindo, o zagueiro tá de costas pro gol, né?
de frente para o atacante. O atacante está vindo de frente, ele vai ter mais força, vai ter mais impulso, obviamente. Então é por isso que você tem que olhar o cara para impedir ele de pular ou de subir sozinho, enfim. E ele tá só olhando a bola, né? O Beraldo tá assim, enquanto o cara vem de frente. E aí, é uma cabeçada que sai muito mais forte do Ueda, né? E aí, eu acho que em cima do Hugo, não acho que é uma falha grotesca dele, mas poderia ter feito melhor. Até porque se você está na seleção, um goleiro de nível de seleção precisa apresentar mais do que o normal só, né? Então acho que poderia ter feito melhor. Mas eu não acho essa falha grotesca que muita gente pinta, não. E aí a gente sabe, muitas vezes é influenciado por toda uma questão de rivalidade clubista e algumas pessoas que têm certas insistências contra certos jogadores. Eu não acho que o Hugo era um goleiro para ser o terceiro goleiro da seleção, mas eu acho muito justo a convocação dele para pelo menos ser testado. Acho muito justo. Já falei na última data FIFA que eu acho, inclusive, ou no último vídeo de convocação talvez. Se o Bento, jogando na Arábia, que é um nível competitivo bem abaixo, e nem estava bem, tá? É convocado, nada mais justo do que testar o Souza, poderia testar o Gabriel Brazão, poderia testar quem mais é falado? O Léo Jardim, o Everson, apesar de ser mais velho, não sei, de repente, o Everson tem bons anos em alto nível também, né? Por mais que eu acho que ele não está no mais alto nível hoje, dentro do que ele já entregou. Mas enfim. Agora, poderia ter feito melhor, também acho. Mas, de novo, vale pontuar que o Beraldo deixa o cara subir sozinho, né? Ou subir pelo menos com toda a velocidade e impulsão de chegar cabeceando de frente. Agora, se tem alguma coisa que mostra também essa data de testes, eu entendo a insistência do Ancelotti com o Richarlison. É jogador de confiança e tudo mais. Mas eu acho que faz tempo, pelo menos na minha visão, que ele não mostra nível técnico para estar ali. E quando entra, não tem nem alguma mística de não, ele entra e faz gol e tal. Não, pra mim é muito abaixo do que pode, do que precisa. Eu acho um absurdo, inclusive, não levar o Endrick. Ah, mas ele não joga no Real Madrid. Mas esse sim já mostrou alguma coisa de mística, se assim você pensar, de estrela, de entrar e meter gol. Fora que é um jogador talentosíssimo, muito mais que o Richarlison, que eu acho que pode mudar uma partida. Mas, enfim, gostei, apesar de muita gente falar que não decidiram e tudo mais, achei mais interessante as atuações de Vini Júnior, Rodrigo, o Martinelli também nessa data FIFA. Hoje, nem tanto, o Vini e o Rodrigo mais no primeiro jogo, mas o Martinelli hoje fez o gol dele e tal. Eu acho que são peças bem interessantes que qualquer seleção no mundo gostaria de ter. O Martinelli, principalmente, né, muita gente pega no pé e tal. Mas acho que é uma peça razoável. Não é do nível do Rodrigo e do Vini, obviamente, né? Só estou comparando porque foram os pontas que entraram ali e tal. O Estevão hoje já, se talvez não apareceu tanto, igual em outros momentos, no jogo contra a Coreia foi muito bem. E vem muito bem no Chelsea, né, nesse começo. Acho que é talentosíssimo, é obrigatório ele estar ali. E eu não sei não se eu já não colocaria como titular, né? Mas enfim. E até o Rafinha ficou de fora, né? É bom lembrar dele também, ficou de fora dessa data FIFA. Quem mais? Bom, vou falar de destaques negativos. Acho que o Carlos Augusto, muito abaixo do que ele já mostrou na Inter. Na Inter, tudo bem, até que ele muitas vezes foi mais ala do que qualquer coisa, mas nesse pós-Inzaghi, né? Que tá o Kivu lá, é o Kivu, né? O técnico atual. Vou até procurar ver se eu estou falando besteira, mas acho que não, é ele mesmo, o Christian Kivu. Ele não tem sido tão ala igual ele era com o Inzaghi. E também talvez não seja uma peça tão indispensável como já foi, né, com o Inzaghi. Mas entendo também a convocação, não acho, porém, que aproveitou muito a oportunidade, né? Não acho que fez um grande papel ali. Mas enfim, o Caio Henrique, por exemplo, já gostei bem mais. E é um jogador que eu acho mais completo tecnicamente para fazer a função também, até jogar um pouco por dentro. Negativo, falei do Richarlison já, né? Eu não gosto muito. Acho que o Joelinton é outro que não aproveitou. Acho que o Joelinton não fez um grande papel nessa data FIFA. E é um jogador que, dentro do meio de campo do Newcastle, é muito importante, assim como o Bruno Guimarães. Mas eu, particularmente, acho que o Bruno Guimarães já mostrou mais vezes. Não entendo muitas vezes a implicância de alguns com o Bruno Guimarães. Melhorou até com o Ancelotti, jogando um pouco mais avançado, fazendo o papel do time inteiro sendo mais protagonista. Mas eu acho que ele já tinha tido bons jogos na seleção também. Mas, enfim. O Joelinton já nem tanto não conseguiu ir tão bem. E é isso.
praticamente... ia esquecer, né? A linha defensiva ali, né? Eu não queria falar individualmente só, mas assim, o Fabrício Bruno teve uma noite desastrosa, né? Acho que não sei se foi contra a Bolívia, não lembro, mas ele já tinha tido um jogo ruim. Mas aí, se você lembrar, por exemplo, volta no jogo contra a Argentina, o Brasil não era o Ancelotti, tá? Bom lembrar. Mas o Brasil faz um vexame, e o Léo Ortiz, né, que tem um jogo bem ruim também. E é uma alternativa dentro do ciclo. Foi uma alternativa, foi uma peça ali que poderia ser utilizada. O Murilo também não foi bem. Então, assim, erros acontecem quando é de zagueiro, a gente vê. Assim como o Beraldo errou também para mim no terceiro gol. Agora, assim, eu acho que a gente tem claros exemplos, amostras já de jogadores que a gente sabe que são titulares. A zaga é um pouquinho disso. Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão acho que são incontestáveis. A quarta vaga, não sei se o Ancelotti vai levar 5 para a Copa, 4 ou 5. A quarta para mim seria do Alexandre, que fez uma convocação, a última que ele veio muito boa, né? Com o Alexandre do Lille, tá? Alexandre tudo junto. Para mim fez uma convocação muito boa dele na última. E aí você já tem 4 zagueiros. O último, você vê aí, vai ser mais um cara de sobra. Eu não sei quem poderia ser esse cara. Eu vejo muita gente falando do Thiago Silva, né? Eu não sei se já não deu o ciclo dele, apesar de ele estar num nível muito bom aqui no Fluminense. Fabrício e Bruno Beraldo hoje não fizeram lá grandes atuações, então acho que pode abrir espaço. O Bremer também se machuca muito, né? Infelizmente se machucou de novo na Juventus, mas o zagueiro para mim seria esse cara, uma ótima peça. Mas enfim, basicamente é isso, alguns pontos importantes, não uma análise em si da partida. Só acho que tem que ter um pouquinho de calma, ser menos extremo, deixar as coisas... por exemplo, não falei do PH, né, do Vasco. Acho que fez o primeiro tempo muito bom, o segundo já nem tanto. Depois, especialmente que o lado mental do time inteiro, né, caiu muito depois do primeiro gol. O Japão pegou confiança, começou a ir mais para cima. Inclusive é algo que o Ancelotti precisa ajustar, né? Precisa, de repente, trabalhar essa confiança do time. Não dá para o Casemiro, por exemplo, ir na entrevista e falar, né, os 45 minutos definem um sonho. Porque se for assim... Você também errou contra a Croácia, né, Casemiro? Então vai ficar complicado na última Copa. Apesar de eu achar que esse é o meio de campo. O meio de campo da seleção hoje é esse. Jogou Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. O PH para mim foi bem no primeiro tempo, né, dando alternativa. Acho que até o Luiz Henrique poderia se entender um pouquinho melhor com ele. O Luiz não foi tão bem quanto em outras datas FIFA já. Mas no segundo, um pouquinho, talvez essa perda de confiança. O Japão começou a criar por aquele lado, apesar de ter criado as principais pelo lado esquerdo do Carlos Augusto. No segundo gol, vi gente falando que ele falhou. Acho que participou da falha. Como eu disse, eu acho que é uma parada meio coletiva. Talvez ele pudesse estar um pouquinho mais próximo do marcador dele. Ele foi cobrir o Fabrício Bruno, mas sem olhar em nenhum momento o cara nas costas. Talvez ele pudesse dar essa olhada, fazer o famoso mapear o espaço, né, ficar mais próximo do jogador para não chegar tão livre de finalizar. Mas, no geral, acho que foi um jogo bem interessante. Meu titular hoje ainda seria o Wesley. Acho que o Wesley oferece mais alternativas. Mas... não seria um absurdo levar ele para ser um reserva. O Wanderson também fez bons jogos, tá? Eu acho que fez jogos decentes ali. Talvez com menos destaque que o PH, pode ser. Mas tem alternativas aí, nenhuma incontestável, é bem verdade. Eu acho que é uma posição que você não tem um alto nível, igual tem, por exemplo, nas pontas, que o Brasil tem várias opções e todas de alto nível. Mas também não são peças ruins, né? São peças que, na grande maioria das seleções, acho que você teria um comparativo, você teria as do Brasil como melhores. Talvez não as top 3, mas o resto, não sei não. Enfim, o que você achou do amistoso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!